com só atualizando a situação do deputado Glauber Braga, né, que na última quarta-feira sofreu a perseguição que sabemos em relação ao seu processo de cassação. Então, numa sessão completamente atropelada, o Conselho de Ética, então, votou favorável ao seu pedido de cassação. Há agora todo um processo, né, um trâmite para acontecer. Antes de ir para a plenária, o processo de cassação, ainda o deputado ele pode recorrer ao Conselho de Ética, né? Então, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aliás, ele pode recorrer ao CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, antes, então, de seguir para o plenário. E ontem, porque a partir dessa decisão, o deputado Glauber Braga, ele decidiu fazer greve de fome, ele segue, então, nesse processo de resistência, e aí ontem, no Congresso, houve esse ato aqui, que é um ato ecumênico, em solidariedade ao Glauber Braga. Vamos acompanhar. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então nós estamos aqui, amanhã, se permitir, voltarei com outro grupo de povos indígenas, porque a gente sabe que a espiritualidade também alimenta. Tem uns que estão com uma dispensa cheia de comida, mas está com o espírito vazio. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu só vou tirar o som porque músicas, para quem acompanha aqui o YouTube, vocês sabem que a gente pode sofrer algum corte, alguma sanção. Mas tá aí, só para vocês terem de registro, tem muitas lideranças indígenas em razão do ATL, né, do acampamento Terra Livre, que está acontecendo nessa semana. Eu vou trazer mais detalhes, inclusive, sobre a repressão policial, a violência policial ontem, na marcha que aconteceu. A deputada Célia Chacriabá, essa que estava conversando com o Glauber, inclusive, foi ferida, né? Ela e outras indígenas que caminhavam, faziam essa marcha que estava prevista na agenda, né, do acampamento Terra Livre, e houve ali uma ação que possivelmente, a partir de um áudio que rodou, inclusive, que muita gente compartilhou, parece ser uma ação até meio organizada antecipadamente para justamente, né, fazer com que os indígenas fossem reprimidos a partir dessa marcha. Né, uma marcha que já estava organizada, as forças de segurança já tinham informação que ela ia acontecer, uma marcha pacífica, né, feita em ritmo além de reivindicação, em ritmo de festa mesmo, né, em ritmo da forma como os indígenas se manifestam, né, festa nesse sentido mesmo, e aí eles foram reprimidos, muitos ficaram feridos, então a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, eu só quero trazer algumas notícias aqui do nosso mundo da política. Essa aqui é uma delas, tá? Então, a gente está acompanhando, existe esse projeto de anistia que está correndo, né, uma negociação, está no noticiário todos os dias. Ele é um projeto que toda a direita bolsonarista, a extrema-direita, tem articulado para poder conseguir votos e pressionado e assim tentado fazer com que o Hugo Motta coloque este projeto para votação. E aí o que a gente tem de informação é que o presidente da Câmara, né, o Hugo Motta, ele está negociando, tem uma conversa com o presidente Lula, com lideranças políticas e com ministros do Supremo, do STF, para tentar encontrar aí algumas alternativas em relação a esse projeto de lei. Né? É um projeto de lei que oferece anistia aos envolvidos aos ataques do 8 de janeiro de 2023, e aí, segundo as informações, é que o Hugo Motta, então, ele tenta criar aí uma espécie de consenso, um acordão para tentar reduzir essa pressão pela aprovação da proposta, para que ele coloque para votação. A anistia, claro, né, pelas manifestações todas que a gente vem acompanhando, é defendida pelo inelegível e réu ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo ele diz que isso é uma forma de tentar pacificar o país, né? Ele e outras lideranças bolsonaristas também, né? Parlamentares que dizem que o país precisa se aglutinar em torno disso, e que a gente sabe que, na verdade, isso é só para beneficiar a cúpula ali, Bolsonaro e a cúpula, eles estão pouco, eu ia falar um palavrão aqui, eles não estão preocupados mesmo com os manifestantes do 8 de janeiro, né, eles estão preocupados em se livrarem, por isso que, inclusive, eles querem colocar dentro desse projeto de anistia, para que livre a cara do Bolsonaro e outros que também, que não necessariamente faziam parte ali daquela turba do 8 de janeiro, e isso está sendo construído. O líder da Câmara, o Sóstenes Cavalcante, que é do PL aqui do Rio de Janeiro, ele diz que já tem o partido, né, o PL, 257 assinaturas necessárias para que o projeto, então, vá para o plenário, e aí cabe, então, o Hugo Mota tomar essa decisão para colocar para votação. Esse acordo não foi definido ainda, o presidente da Câmara, ele encontra resistências em diversas frentes, isso realmente tem uma queda de braço acontecendo em relação a esse projeto de anistia. O Hugo Mota, ele sempre ali dá algumas declarações para tentar se colocar como neutro, diz que algumas condenações podem ter sido exageradas, mas aí ele acaba cutucando as decisões do Supremo, né? Então, isso pode gerar uma certa crise institucional, inclusive, porque os processos do 8 de janeiro, eles estão no Supremo, o Supremo tem julgado ao longo desses 2 anos, e esses condenados, e alguns ainda que estão para serem julgados, estão no âmbito do judiciário. Né? E aí o que a extrema-direita, os bolsonaristas tentam a partir desse projeto de lei, fazer com que essas pessoas todas sejam anistiadas. E aí, o que eles estão tentando fazer é com que o projeto de lei ele seja ajustado para redução de penas, por exemplo, para alguns casos, e alterar a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, para reduzir as penas mínimas e abrir o caminho aí para uma revisão das punições que foram aplicadas pelo Supremo, como eu disse, né? Já tem, né, parte daqueles golpistas do 8 de janeiro que já estão cumprindo pena, já estão condenados, muitos, inclusive, já estão cumprindo pena em regime domiciliar, como a Débora, aquela moça do batom, enfim, golpista, que despencou de Limeira, interior de São Paulo, até Brasília, ficou acampada e, de repente, do nada, segundo o depoimento dela, ela nem sabia o que estava fazendo lá. Achou que fosse uma manifestação pacífica, né? Tamanho cinismo dessa gente. E foi, inclusive, comparada a Rosa Parks na semana passada pelo menino de recado do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, enfim, né, o garoto cínico, transfóbico e que é uma espécie de porta-voz, inclusive, bolsonarista, né, no Congresso. Bom, e aí o que se tem avaliado dentro desse projeto é um indulto presidencial para resolver esse imbróglio aí também, mas essa não é uma possibilidade ainda acolhida por enquanto, no Palácio do Planalto. O Hugo Mota tem conversado com o presidente Lula, lembrando que eles foram ao Japão juntos, né? Tanto o presidente da Câmara, o Hugo Mota, como o Davi Alcolumbre, também presidente do Senado, estiveram lá, assim como os ex-presidentes, o Arthur Lira e o Pacheco, também foram juntos todos para a viagem no Japão. Então, ali, certamente, né, o que se especula é que houve essa conversa e que, certamente, o projeto de anistia foi uma das pautas que aconteceram aí, que estiveram na conversa do presidente e dos atuais presidentes da Câmara e do Senado e dos ex-presidentes também. O que dizem é que essas discussões, segundo, né, o Palácio do Planalto, elas estão em estágio inicial, avalia uma posição. Teve uma declaração da Gleisi Hoffmann, agora ministra, em relação a realmente uma ponderação que ela tentou fazer, depois ela voltou atrás, disse que é defensável que alguns parlamentares coloquem para discutir no Congresso essa pauta, né, que é importante que se possa discutir, que é defensável que se discuta.
mas que as revisões de pena cabem exclusivamente ao STF. Então, vejam, é um jogo que está acontecendo, né? É um jogo que acontece, vejam só, a partir de uma articulação da extrema-direita, dos bolsonaristas. Sabe o que eles estão fazendo? Pressão. Sabe o que eles estão fazendo? Política. É isso que eles estão fazendo. Assim, parece redundante o que eu estou falando, mas é luta política. É luta política. Né? Eles, assim, essa semana, nesses últimos dias, eles até contrataram modelos, me parece, algumas mulheres ali para ficar entregando o projeto de anistia, para tentar convencer as pessoas a assinarem, né, os parlamentares a assinarem. Então, vejam, o que a extrema-direita tem feito nos moldes da extrema-direita, né, da maneira mais torpe, covarde, criminosa que a gente sabe, conhece, mas é luta política, né, do jeito ali deles. Então, para aquilo que a gente sempre aqui fala, defende e retruca, e as pessoas tratam a gente como pessoas muito críticas, né, que sempre tem feito uma crítica à esquerda às atuações do atual governo, mas eles estão fazendo luta política e pressionando para que os seus interesses, né, os interesses da ala bolsonarista, essa gente criminosa que quer tentar aprovar esse projeto, aprovar o projeto de anistia, e eles têm feito luta política, pressionando com seus recursos econômicos, com as suas mentiras, com as suas retóricas completamente distorcidas, né, tentarem se colocarem como os golpistas como presos políticos, enfim, toda essa construção dessa narrativa que a gente tem acompanhado ao longo desses 2 anos, mas é justamente para tentar fazer aprovar aquilo que os atende, que os beneficia, em especial essa cúpula bolsonarista, né? Esses que, lembrem, foram os articuladores, os que organizaram, né? Bolsonaro, inclusive, tem uma outra notícia de hoje, que eu acho que vale também a gente comentar aqui muito rapidamente, é uma decisão do STF, mas o Bolsonaro e os outros 7 que foram colocados como réus, eles, na verdade, querem livrar a cara deles. Eles não estão nem um pouco preocupados com a turba que foi no 8 de janeiro, os golpistas que foram no 8 de janeiro, destruir os prédios, os 3 poderes, o patrimônio, os monumentos, enfim, né, as obras de arte, né, tudo aquilo que a gente acompanhou lá no começo de 2023. Eles estão preocupados em livrarem a cara deles. Mas lembrem que essa gente, Bolsonaro, nessa primeira turma que já foi julgada não, né, que já foi colocada como réu e agora vai passar ao longo desse ano pelo processo de julgamento para então virem a ser condenados ou não, né, esses 2, o Mauro Cid, que é quem fez o processo de delação, a partir dos elementos que a Polícia Federal tinha, PGR também, que apresentou seus relatórios, e os outros 6 também que foram já colocados como réus e que vão ser julgados ao longo desse ano. E essa gente não está preocupada com os golpistas do 8 de janeiro, eles estão preocupados com eles mesmos. Eles estão preocupados em livrar a cara deles. E lembrem que essa gente aqui, essa gente organizou o golpe, tentou, né, ao menos, a tentativa do golpe de Estado, incluindo um projeto, um plano, na verdade, para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e até o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Né, fora todos os atentados, né, nos relatórios, inclusive, estava ali colocado que se houvesse baixas, que é um termo militar, né, os militares usam muito esse termo, se outras mortes acontecerem, fazia parte do... Eles estão em guerra. Eles estão em guerra. A extrema-direita não sabe lidar com um processo democrático de eleição, né, com as eleições. Então, como perderam, né, ali no processo todos, eles sabiam que iam perder, inclusive por isso que esse golpe ele foi organizado antes até mesmo das eleições, né, já vinha sendo construído, a narrativa do golpe feita pelo Bolsonaro já estava sendo feita antes do processo eleitoral de 2022, então, por isso que eles são realmente os responsáveis, né, por tentar articular essa tentativa de golpe.
Bom, e aí, o que a gente tem então dessa informação que está colocada, essa outra notícia, né, dessa decisão do Supremo, ela vai dar conta, deixa eu trazer aqui alguns detalhes para vocês. Que o Supremo, ele abriu essa ação penal, então ela está intimando tanto o Bolsonaro e esses outros 7 aí que eu acabei de mostrar para vocês, para que então esse processo ele venha a acontecer ao longo desse ano. Então, a partir então dessa ação penal que foi aberta, e aí os 8, né, Bolsonaro e os outros 7, foram intimados, é um início formal do processo penal, né? Então, isso aconteceu na tarde dessa sexta-feira, no início da tarde eles foram intimados, e a partir dessa petição que tramitava a denúncia, esse primeiro despacho aconteceu. Então, para vocês terem a informação que agora, formalmente, né, esse processo, essa etapa inicial do processo de julgamento, tanto de Bolsonaro, quanto do Mauro Cid, quanto do Alexandre Ramagem, do Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, do Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, do Mauro Cid, né, como eu falei, do Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, e do Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, que agora, então, eles estão colocados mesmo formalmente para serem julgados, né? Então, tem todo o detalhamento do processo e o que vai acontecer, e a gente vai atualizando aqui, vai trazendo para vocês essas informações todas a respeito desse processo de julgamento, né? Enfim, do julgamento em si que vai acontecer, e a gente vai colocar aqui para vocês e trazer sempre os detalhes para que a gente tenha, né, é o que se espera, pelo menos até o final do ano. Há uma especulação que até setembro essa decisão saia, né, condenação ou não, o que pode acontecer. E aí, então, para que de fato esses 8, que essa primeira turma, lembrem que a partir do relatório da Polícia Federal, assim como do oferecimento da denúncia da PGR, há outros grupos também. Há outras pessoas envolvidas na arquitetura do golpe que também vão ser colocadas para ser avaliados se vão se tornar réus ou não, e aí, no passo seguinte, serem julgados. Mas, no primeiro momento, esses 8 que estão aí nesse processo já de julgamento.